Então, vamos lá então, pessoal. Hoje vai ser a nossa última aula aqui do semestre. Tá? Já coloquei as atividades lá no cronograma, depois eu vou passar por elas. Vamos falar hoje um pouco das atividades da quinzena anterior. Então, eu vou passar bem rapidamente delas. Se eu for resolver elas passo a passo, eu tenho que gastar a aula inteira resolvendo elas aqui. Eu já disponibilizei no Moodle para vocês, até eu vou abrir aqui. Então, semana 11 tem aqui o cálculo do questionário, então todas as respostas estão nessa planilha aqui. E a semana 12 tem o gabarito também da empresa Alimentando o Leão. Tá? Então tem todas as respostas aqui, você pode acessar o Moodle aqui e baixarem essas planilhas aqui e dar uma olhada. Eu vou passar por elas rapidamente, e aí depois nós vamos discutir a atividade da semana 13, que é essa semana de agora, a atividade da semana seguinte, da semana 14, e a atividade da semana 15. Essa semana, semana 13, nós temos um novo conceito. Nós precisamos aprender e vai ser principalmente utilizado na disciplina do semestre que vem, que vocês vão fazer, se eu não me engano, com o professor Ricardo, na disciplina de finanças, que nesse semestre eu estou ministrando ela para a turma N11, tá? Então, vocês precisam saber alguns conceitos para utilizar no próximo semestre. Vou passar para vocês rapidamente nessa aula, só que o principal vai estar nesse artigo para vocês lerem aqui. Vocês precisam fazer uma atividade desse artigo, vou explicar como é que vai ser feita, que vai valer 10 pontos. Melhorar a imagem, aumentar, assim, melhora, porque não tem como modificar aqui, Leandro. A merda como tá tranquilo. Tá? Depois vai estar disponibilizado, depois eu tentar ver em outro arquivo, alguma coisa que aparentemente está tranquilo, a Merlin comentou. Tá conseguindo enxergar bem aí, Olimar? Cleidiane? Tá beleza. Que a Merlin comentou, às vezes a qualidade da internet está fraca, aí ele automaticamente embaça para ficar rápido a tua conexão aí para você não cair. Então pode ser isso, tá? Pode ser a qualidade da internet aí. Então, beleza. Tá, então, vou passar depois para a semana 13 e 14. Então, a ideia de hoje a gente vai recapitular um pouco rapidamente, semana 10 e 11. Vamos falar é, da semana 12, da atividade dessa semana e as atividades seguintes. Tá? Esse é o nosso cronograma aqui, e esse caso da hamburgueria eu vou utilizar a criação de uma hamburgueria para explicar esses novos conceitos dessa semana 13. Tá? Então, qualquer momento, vocês acionem o áudio aí, eu estou com o chat aberto aqui do meu lado. Pode não ser tão rápido eu olhar como se fosse um áudio, mas vocês podem me interromper a qualquer momento ou mandem mensagem aí, tá? Não deixe passar dúvidas, não. E vamos lá. Então, eu vou abrir o nosso plano de ensino da quinzena passada, tá? Vocês que entregaram a atividade pelo Moodle, já deem o retorno da atividade lá, tem até a resposta no próprio Moodle da atividade, mas vamos passar rapidamente. A primeira questão: por que um ativo imobilizado perde valor com o tempo? O que acontece que faz ele perder o valor? Eu comprei um veículo, comprei uma máquina, comprei um computador, comprei um imóvel, a construção. Por que que isso perde valor com o tempo? Então, a resposta esperada para esse tipo de questionamento, nós temos duas vertentes. Uma vertente é o ativo imobilizado, ele perde valor com o tempo por causa da ação da natureza. Meu imobilizado pode enferrujar, pode parar de funcionar, ele vai perdendo a sua eficiência e eficácia à medida que o tempo vai passando. E além disso, tem uma perda de valor por causa da tecnologia desse objeto ser ultrapassada. Então, casas hoje que são compradas, por exemplo, que são
da década de 70, 80, muitas vezes são demolidas para a construção de uma nova, por causa que o design da casa é completamente diferente, não possui tubulações para passar cabeamentos que necessitam das tecnologias de hoje, como internet, TV a cabo, própria televisão simples. Então, temos o avanço tecnológico. Veículos é muito mais fácil de ver também. O veículo sofre os dois, né? Vai perdendo eficiência com o tempo e também outros veículos com tecnologias mais avançadas vão lançando e aí vai perdendo a eficiência daquele mobilizado antigo. Então, eu preciso adaptar. Comprei um computador hoje, paguei R$ 5.000 no computador. Daqui a 5 anos, ele vai valer muito menos. Eu não vou conseguir mais. Se fosse comprar esse computador, eu não pagaria 5 mil nele, pagaria um valor bem inferior. Tá? Então, temos essa perda aí do valor do ativo imobilizado. E os ativos, eles podem perder valor com dois tipos aqui. A depreciação, que já vem a questão 2, e outra, a amortização. A depreciação ocorre no ativo imobilizado, tá? Então vai depreciar, ele perde valor com o tempo. A amortização ocorre com o, o cumprimento de um contrato. Então, eu tenho o direito de utilizar algo por 10 anos, a cada ano que passa eu amortizo. Não é que aquilo que eu tenho, aquele ativo intangível, por exemplo, perdeu o valor. É que eu não tenho mais o tempo de utilização como eu tinha anteriormente. Então, eu vou amortizando ele até que eu chegue ao final do contrato e aí eu não tenho mais o direito de utilizar aquele bem que eu adquiri, aquele direito que eu tenho, que normalmente a gente é o valor que não é utilizado na organização. Eu compro um veículo, pago um veículo no valor de R$ 30.000. Eu vou utilizar todo esse veículo até ele não ter mais condição de uso? Vou. Então eu vou depreciar o valor total desse veículo. Mas eu posso falar, não, eu não vou esgotar esse veículo. Vai chegar, eu vou utilizar ele, antes de ele se esgotar, eu vou revender, vou passar ele para frente. Então, ao invés de eu usar os 30 mil que eu paguei do veículo, eu vou usar apenas 2/3 dele, eu vou usar 20 mil. Então, 10 mil, que é o valor do veículo que eu não vou utilizar, é o valor residual. Tá? Esse valor residual eu preciso saber justamente para que eu não vou depreciar, então, 30 mil no meu veículo. Se eu vou utilizar apenas 20 mil dele, eu vou depreciar apenas 20 mil do meu veículo. Temos um exemplo aqui, por exemplo. Olimar comprou um veículo pelo valor de 40 mil. A intenção de Olimar é utilizar o veículo por 5 anos. Isso utilizaria 80% do carro, de acordo com suas projeções. Qual o valor da depreciação mensal do veículo de Olimar? Então, Olimar deve fazer o cálculo. Como? Olha, o valor do veículo, 40 mil. A utilização dele vai ser por 5 anos. A depreciação, eu registro ela mensalmente. Então, ó, a depreciação mensal. Então, é 5 anos, cada ano tem 12 meses. Então, vai depreciar em 60 meses. Só que eu vou utilizar apenas 80% do veículo. Então, 40 vezes 80%, ou 0,8. Eu vou depreciar o valor de 32 mil. Qual a depreciação mensal? 32 mil, que é o valor que eu vou depreciar, os 80% de 40, dividido pela quantidade de meses. Então, eu vou depreciar 533,33 centavos por mês. Tá? Essa planilha com esses cálculos está lá no Moodle também. Vocês podem acessar lá para melhor compreensão. 5. Isaac comprou um computador por 2.500. O uso desse computador é esperado ocorrer em 6 anos. Em 2020, Isaac comprou uma impressora pelo mesmo valor. Essa impressora possui 4 anos projetados de utilização. Isaac acredita que a utilização 90% do computador e vai utilizar a impressora, nesse tempo estimado. Qual será o valor do computador e da impressora em 2022? Então, eu tenho um computador.
em 2019 e um computador e uma impressora em 2020. Qual vai ser o valor dos dois bens em 2022? Para a gente ganhar tempo, estou só acelerando um pouco para a gente explicar para vocês depois a principal questão, que é dos custos, tá, pessoal? Ó, então, computador 2.500, essa planilha está para vocês lá, tá? Então, tem a planilha do cálculo do veículo, mais detalhada, e essa parte aqui do cálculo do bem. Então, computador, o valor do computador, vou usar ele, então, por 72 meses, 6 anos, cada ano com 12 meses. O valor residual, olha, vai sobrar 250, porque eu vou usar 90% do computador. Então, não vou usar 250. Então, vai depreciar na minha empresa 2.250. Até o final de 2022, eu vou ter 36 meses. A depreciação vai ser um total de 1.115. Então, o valor do bem, 2.500 menos 1.125, o valor do bem vai ficar em 1.335, o valor do meu computador. A impressora é a mesma questão. Então, a impressora eu paguei R$ 260. Não vou utilizar 10% da impressora, então tem um valor residual aqui de 26. Eu vou depreciar, um menos o outro, vou depreciar R$ 234 aqui da impressora. Comprei ela em 2020. Pretendo utilizar ela por 4 anos, então até 2024. Mas eu quero saber até o final de 2022, então por mais 2 anos, ou seja, 24 meses. Então, a depreciação até 24 meses, eu vou depreciar metade do valor, os 117. Então, 234 menos 117 vai dar o valor A que falta depreciar, e o valor da impressora menos o já depreciou, dá o valor do meio. Tá? Novamente, essa planilha está lá no Moodle para vocês olharem depois com calma. E aí vocês depois quiserem tirar dúvidas. Beleza? Próximo. A Thaís, cientista, conseguiu descobrir a vacina para a cura da Covid-19 e patenteou. E aí, quando eu faço uma patente, eu tenho o direito exclusivo de utilizar aquele bem que eu descobri, eu como cientista, descobri, patenteei, somente eu tenho o direito de utilizar isso por 20 anos. Depois disso, o direito não é mais exclusivo meu, qualquer um pode utilizar. Então, durante 20 anos, eu vou amortizar os gastos que eu tive para a criação dessa vacina. Nesse caso aqui, a Thaís gastou R$ 100.000 para a vacina. Então, como que eu faço? Mesma coisa. Eu tenho R$ 100.000, que foi o custo da vacina, vou usar por 20 anos, 20 vezes 12, cada ano com 12 meses, vou usar por 240 meses. 100 dividido por 240, minha amortização da vacina, 416. E a Leidiane comprou o famoso pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, para fazer as atividades no valor de 5.000. E ela vai utilizar esse sistema por 5 anos. Depois de 5 anos, vai ter um novo Office, vai acontecer alguma coisa que ela acha que não vai usar mais esse sistema. Então, eu vou amortizar esse software, esse sistema de computador, por 5 anos. Como que eu faço isso? Custo do sistema, 5.000. Vou usar durante 5 anos, então 5 vezes 12, 60. 5.000 dividido por 60, 83 a minha depreciação. A amortização, desculpa, a amortização mensal do sistema. E a Jennifer, a empresa dela, apresentou o seguinte balanço patrimonial. Então, nosso balanço patrimonial, olha, o principal erro dessa questão foi isso aqui. O imobilizado, o valor dele, 73.500. Como que chega nesse 73.500? Vou abrir uma calculadora aqui para facilitar a nossa vida. Ó, eu tenho 50.000 de máquinas e equipamentos, mais
30 mil de veículos, 80 mil. Essa conta de depreciação acumulada, ela é redutora. Lembra que ela é uma conta com natureza credora dentro do ativo. A mesma coisa da conta amortização acumulada. Então, eu não somo esse valor aqui. Eu subtraio 80 mil menos 6.500 para eu chegar nos 73.500 mobilizado. Mesma coisa do intangível, 5 mil menos 1.500 para chegar nos 3.500. Qual a leitura que o administrador faz disso aqui? Olha, eu paguei nos meus sistemas 5 mil reais, só que já depreciou 1.500. Então eu tenho valor A, já amortizou 1.500. Então eu tenho de valor do sistema 3.500. Eu deixo registrado o valor histórico para saber quanto que custou, qual que é o valor que, de aquisição desse bem ou direito, e eu registro uma conta separada, que é credora, tanto a amortização quanto a depreciação. Tá bom? Porque aí a questão vem justamente falar, olha, tem um balanço patrimonial, e aí eu tenho uma depreciação mensal de 1% e de 0,5%. 1% das máquinas, 0,5% dos veículos. E a empresa possui também o intangível de 5 mil, com uma taxa de 5% ao mês de amortização. E aí pensa qual que pergunta, né, qual que é o impacto no balanço patrimonial. Aí voltando para os nossos cálculos, então eu tenho as máquinas, equipamentos, 50 mil, depreciou 1%, então eu vou contabilizar 500. Como? Despesa, sempre débito, e crédito na conta do ativo, redutora do ativo, depreciação acumulada. Mesma coisa veículo. O valor do veículo é 30 mil, calculo 0,5 de depreciação, 150 reais. Calcula a despesa, crédito de depreciação acumulada. Software, custa 5 mil, custou 5 mil, amortização 0,5, vou contabilizar 25. Crédito na amortização acumulada. Então, eu vou reduzir o meu ativo e contabilizar uma despesa. Impacto no ativo, o que, que é? Redução de quanto? De todo esse valor que eu contabilizei aqui. Ó. Então, uma redução de 675. Então, o meu balanço, que tem o valor de 250 mil, eu vou ter 250 mil menos 675. 249,325. E a despesa, depois que a gente fizer, que nós aprendemos o área, apuração de resultado do exercício, se fosse só aquilo, diminuiria o meu lucro aqui. Eu teria um prejuízo. E aqui, ao invés de 8 mil, seria os 8 mil, menos 625, 7,375. A redução aqui no meu lucro. E aí vai dar os 249 mil aqui no passivo, mais PL também batendo no balanço patrimonial. Tá, pessoal? Então, bem rápido, depois assistam o vídeo com calma. Novamente, nós precisamos focar a questão dos custos hoje, mas a planilha já está disponível no Moodle para vocês olharem e tentarem verificar. E qualquer dúvida, me mandem mensagem, vocês sabem onde me encontrar. Beleza? Fechando o próximo exercício da semana passada, quinzena passada, deixa eu abrir aqui. Tínhamos uma empresa, um balanço patrimonial, alimentando o leão. E aí nós temos um balanço patrimonial com as contas do ativo, passivo, PL. E aí nós temos algumas informações, né? Olha, as máquinas e equipamentos, nós temos aqui, elas sofrem depreciação de 1% no... e tem um valor residual de 5 mil. Se o valor residual é de 5 mil, então não vou depreciar em cima de 50 mil. É 50 mil menos 5 mil, 45. 1% desse valor eu calculo para você fazer a despesa em depreciação, débito, despesa de depreciação e crédito na depreciação acumulada.
Mesma coisa para o veículo e eu vou usar a amortização para o sistema do software. E eu tenho o estoque agora, e aqui não falei aqui, depois eu mandei mensagem para vocês, que o método do controle de estoque era NPM, média ponderada móvel. Então eu tenho que fazer esse controle também. E aí nós temos vários eventos aqui que ocorrem no mês de agosto. Eu peço para vocês reconhecer a contribuição social e o lucro líquido. Sobre o lucro líquido, o imposto de renda. Imposto de renda 15%, o CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, de 9%. Como fazer isso? Os lançamentos, todo o controle que eu tenho que fazer, que mexe com o estoque, eu tenho que usar a minha ficha de avaliação do estoque. Então, meu balanço patrimonial, eu tenho o estoque inicial de 25 mil, coluna D aqui, e lá eu falei que eu tinha 125 unidades. Então, eu coloco, olha, 25 mil, aumentar aqui, facilitar a vida de vocês, 25 mil a 125, então cada unidade custou R$ 200. E aí, toda vez que eu tiver uma movimentação do estoque, eu preciso alimentar essa ficha de avaliação de estoque. Estou utilizando o método MPM. Então, olha lá, venda de 100 bolsas pelo valor de 50 cada. Pessoal, cuidado, alguns de vocês me perguntaram isso. Eu vendi 100 bolsas. Para mexer nessa ficha de controle de avaliação de estoque, eu preciso saber a quantidade de bolsa que eu vendi. Ponto. Eu nem preciso ler o resto. Vendi 100 bolsas, então, essa coluna aqui, que estão com o título em vermelho, são as saídas. Então, aqui, as compras e entradas. Vendas e saídas. E aqui é o meu estoque, saldo. Eu vendi 100 unidades, saiu 100 unidades. A qual valor? Ao valor de custo, que eu calculei antes, que é 200. Então, o custo de 200, 100 unidades, sai 20 mil. Eu tinha 25 mil, menos 20, 5 mil meu estoque. Tinha 125, menos 100, 25 unidades. O preço não muda aqui. Só vai modificar o preço aqui quando eu compro. Tá? Então, vendi minhas bolsas, que é esse evento aqui, adiciono a unidade vendida aqui. E aí, que é essa linha de baixo aqui, ó, o custo da mercadoria vendida. Então, é o valor que está registrado aqui. Essa coluna sempre vai ser o meu custo. Então, 20 mil foi o meu custo. Lembrando, custo, débito, estoque, crédito. Então, sai do meu estoque e vai para um gasto que eu tive de custo. E eu ganhei algo com essa venda. Ganhei o quê? Um direito a receber, porque eu vendi a prazo. Então, são 100 bolsas a R$ 500 cada. Os R$ 500, que é o valor de venda, eu só uso para calcular a minha receita. Então, 500 vezes 100 mil, tive uma receita de 50 mil aqui. Crédito na receita e débito em quando recebeu. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Tem que pensar sempre assim. Quando eu vendo, eu tenho duas ações. Eu tenho algo que Luciano, sai, pode falar. é, tem alguma diferença se eu alterar a ordem, colocar primeiro a saída e depois a entrada de estoque? No caso, a saída de estoque e a entrada de dinheiro, ou tanto faz? Não, você está falando que ao invés de na linha 3 ali eu colocar a receita, eu colocar o custo de mercadoria vendida e estoque embaixo eu colocar a receita? Isso faz alguma diferença? Não, não faz diferença nenhuma. Ah, ok. Tá. Isso aí a ordem aqui não altera o resultado, pode fazer tranquilamente. Porque as duas coisas, na verdade, acontecem ao mesmo tempo. Só que aí eu tenho, eu estou usando a linha, né, eu preciso montar uma linha antes da outra, mas eu posso colocar tanto a receita primeiro quanto o custo primeiro. Só tenho que atentar nos valores. O valor da receita é por quanto eu vendi. O valor do custo é por quanto que saiu.
ok? Então, pessoal, essa planilha também está toda. Eu deixei desse jeito para vocês lá. Tem até as fórmulas para montagem automática do balanço. Vocês podem mexer lá, até usar para fazer o trabalho, fiquem à vontade. Essa fórmula também alimenta a DRE. A DRE é alimentada automaticamente também, vocês podem verificar lá. Alimenta o balanço, também alimenta os razonetes. Então, vocês podem olhar tudo com uma planilha lá e utilizarem ela à vontade, a planilha de vocês. Não vou passar detalhadamente em cada um por questão de tempo, tá? Mas depois olhem a planilha. O grande segredo é a separação de receita e custo aqui. E os outros movimentos são movimentos rotineiros, que nós já fizemos em outras vezes. O reconhecimento de depreciação sempre é débito em despesa com depreciação e crédito em depreciação acumulada. Que aqui no meu balanço patrimonial vai ficar invertido aqui, porque é uma conta, novamente, redutora do meu ativo. Então, aquilo lá que nós tínhamos antes, toda conta do ativo tem saldo devedor? Tinha, tá? Existem contas que nós chamamos de redutoras. Isso na contabilidade geral existe no ativo, existe no passivo, existe no patrimônio líquido também, tá? Então, nós vamos focar nessa redutora do ativo. Nós temos a depreciação acumulada e temos a amortização acumulada. Elas reduzem o valor imobilizado por causa da ação do tempo, efeito de contrato, efeito tecnológico, os bens e direitos perdem valor com o tempo. Eu registro isso dessa maneira, então. Despesa com depreciação, conta depreciação acumulada e amortização, débito em despesa de amortização e crédito em amortização acumulada. Todas as contas de resultado, já vimos isso em outras aulas, eu zero com um ARI. E aí o meu ARI, eu vou chegar no valor do meu lucro acumulado de 21.394, que é esse valor, na verdade é 28.150 que eu chego inicialmente, que é esse valor aqui, ó, resultado dos tributos antes dos impostos. E aí eu calculo nesse valor, como que eu cheguei nele? Olha, eu somo as receitas que eu tinha, 50 mil mais 25 mil, subtraio os custos, receita menos custo, eu chego no meu lucro bruto. Então, eu chego no meu primeiro resultado, que é o meu lucro bruto. O que é o lucro bruto? Quanto que o meu negócio rendeu para mim, minha operação. Então, quanto que eu vendi, menos tanto que custou para aquela produção. Lucro bruto. Desse lucro bruto, eu subtraio o restante das despesas. Nós temos salários, temos depreciação, temos energia, água e amortização nesses casos. Então, desse lucro bruto, eu subtraí depreciações, salários, água e luz e amortização. Chego no meu lucro antes dos impostos. Esse lucro antes dos impostos, aos impostos do meu lucro, que é, nesse caso, imposto de renda e contribuição social. Assunto da nossa última aula, né? Como que eu sei qual que é o valor do percentual do imposto de renda e contribuição social? Vai depender do ramo da minha empresa, qual o tipo de tributação que minha empresa está seguindo. É um MEI, é lucro acumulado, lucro presumido, eu, eu pago meus impostos pelo Simples Nacional, então cada um é um valor diferente. Nesse exemplo, nós falamos que é 9% de contribuição social e 15% de imposto de renda. Então, dessa subtração que eu fiz do meu lucro bruto, que é receita menos custos, lucro bruto menos todas as despesas, lucro antes dos impostos, eu calculo 15% de imposto de renda, 15% de contribuição social. Chego então no meu lucro líquido. Enxuguei tudo, espremi todo o resultado da minha empresa, sobra 21.394. E esses impostos eu tenho que registrar na contabilidade também.
Como? Eu tenho o imposto de renda a pagar, vira um passivo, então, obrigação a pagar, impostos a pagar, também pode ser tributos a pagar, nomenclatura aí não tem tanta diferença. Numa empresa, normalmente eles separam, olha, imposto de renda a pagar, ICMS a pagar, PIS a pagar, então cada imposto tem seu a pagar, e na conta de despesa, imposto de renda e contribuição social. Todas as contas de despesa têm que ser zeradas, e aí eu contabilizo contra o área de novo, e esse valor de 21.394 vai para o meu lucro acumulado. Somando com o resultado do mês passado, já tinha 8.000 lá, fica 9.394. Ah, pessoal, novamente, desculpa pela correria, mas é o final, então é toda a matéria de contabilidade financeira que eu pude passar para vocês. Vocês têm uma base muito boa, como eu falei, uma faculdade de contabilidade. Esse conhecimento é o primeiro ano da faculdade, praticamente, que eu estou passando para vocês. Estou enxugando nesses 6 meses para vocês terem uma ideia, que eu vejo que é importante vocês saberem como que surge esse imposto de renda a pagar, contribuição social a pagar, para vocês auxiliarem em uma organização, como que funciona esse registro, a importância, o principal, pessoal, nem é saber fazer o registro, é saber da importância de cada valor registrado e de como que eu, administrador, técnico de administração, vou utilizar esse valor. É isso que eu quero que vocês tirem dessa matéria aqui. Qual que é a importância de uma empresa saber do que tem um balanço patrimonial, onde eu tenho todas as informações ali registradas e eu sei como elas são registradas. Se eu sei como elas são registradas, facilita muito a minha compreensão. Eu consigo olhar e falar, olha, isso aqui são as dívidas da minha empresa. Aqui, alguém minha empresa tem que eu posso vender, posso tirar dinheiro e proveito disso da minha empresa. Aqui, o primeiro valor, quanto que vale a minha empresa? Vou falar de maneira rápida e simples, no mínimo é o valor do patrimônio líquido, que é tudo que a empresa tem, menos as suas dívidas. E para saber esse valor da minha empresa, eu preciso saber fazer todos esses registros. Sei, então, calcular esses impostos sobre os lucros, sei o que é uma depreciação, que o que eu compro hoje não vai valer o mesmo valor de amanhã, e sei como fazer o cálculo disso, tanto de depreciação quanto de amortização. É muita coisa, são muitos detalhes, mas a ideia é vocês pelo menos terem no seu subconsciente aí palavras que são muito utilizadas em reuniões empresariais, discussões gerenciais e no tocar de um negócio aí. E temos o demonstrativo de resultado do exercício, que eu mostrei para vocês na aula anterior, né? Nós temos a B3, que nós temos, vocês podem acessar lá e ver qual que é o resultado de uma empresa da Petrobras, Magazine Luiza, da Natura, das empresas da Vale, então várias empresas, nós temos as informações lá e elas mostram a saúde financeira de uma organização e como uma organização está sendo administrada. Tanto a DRE, então, como eu falei, eu tenho a receita líquida, da receita líquida tiro os custos, lucro bruto, do lucro bruto tiro todas as despesas, lucro antes dos tributos, calculo imposto de renda e contribuição social, lucro líquido. E temos o balanço patrimonial, que é a fotografia da empresa que mostra como que a empresa estava naquele dia que eu montei esse relatório. Muita coisa, essa é a disciplina de contabilidade financeira. Como que eu monto informações para os meus investidores, para a fiscalização e também para os administradores tomarem decisão. Isso que vocês viram até semana passada. Essa semana e semestre que vem, na disciplina de finanças, vocês vão atuar com a parte chamada de contabilidade gerencial, que é o uso dessas informações para tomar decisão dentro de uma organização. Montar fluxo de caixa, e aí são informações para próximo
semestre. Luciano, Diga. voltando aí no balanço, lá nos lançamentos, onde fala depreciação, máquinas e equipamentos, aí tem lá também o 1%. Aquele 1% ali você também fez a conta em cima desse 1%, ou esse 1% já é os 5 mil incluído? Não, ó, aqui, ó. Ó, máquina de equipamentos, o valor dela é 50 mil. Então, como que foi feito aqui? Eu tenho 1% da máquina de equipamento, valor residual de 5 mil. Ah, então 50 mil. Eu tenho que tirar o valor residual para saber quanto que vai depreciar. Então, menos 5 mil. 45 vezes 1%, vezes 0,01. Então, 450 que é o meu valor de depreciação. Como que eu vou registrar isso? Eu venho aqui no meu diário e lanço, olha, despesa com depreciação, em contrapartida, depreciação acumulada, esse valor que eu calculei, 450. Então, 1% está registrado aqui. Ok, essa aqui era a dúvida que tinha ficado para mim. Então, beleza. E é o mesmo cálculo feito para veículos e para amortização. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, tentar correr aqui com a disciplina, com informações sobre custos. A nossa contabilidade gerencial. Vocês devem focar isso, como eu disse, no próximo semestre, mas vocês têm uma tarefa para entrega semana que vem, segunda-feira de semana que vem, sei lá, entrega 31/8, no valor de 10 pontos. É um artigo que vocês têm que ler. Esse artigo, deixa eu até abrir ele aqui. É um artigo que resume toda essa parte gerencial da contabilidade e a importância dela. Vai falar um pouco de contabilidade e vai falar o que eu quero que vocês observem. A importância da contabilidade de custos e o que são custos fixos, custos variáveis, custo direto, custo. Vê que são 2 parágrafos para cada um que tem a definição. Então, rapidinho vocês leem isso aqui. O que é custo indireto e tem uma noção que existem várias maneiras de uma empresa calcular os seus custos, que é o custo ABC, custo por absorção, e esses custos auxiliam na formação do preço-de-venda de uma empresa. Ah, esse que é o relatório, a análise que vocês vão fazer para mim, para entregar na semana que vem. Vou passar para vocês isso agora, rapidamente aqui. Imaginem, alguém está com fome aí? Que eu tô. Imaginem aí, vocês querem montar uma hamburgueria. Aí eu fui no Google agora e coloquei lá preços de hambúrgueres. Então, vários lugares do Brasil aqui, DDD 39, DDD 85, tem vários lugares do Brasil. Tem hambúrguer por R$ 12. Ó, um combo aqui, R$ 25. Aparentemente são 2 hambúrguer, batata frita, 2 guaranados, ó, R$ 25. Tem costela mania, olha, R$ 19. Olha, um combo trio. Então, batata mais o hambúrguer mais a coca, R$ 14,90. Como família, 3 X-Bacons mais uma coca 2 litros, R$ 34. E um combo aqui, 3 sanduíches, 2 batatas e uma coca 2 litros, R$ 70. Olha, tem uma variedade grande de preço aqui, né? Combo de 70 para 34, lanche de 14,90 com tudo, outro só um é 12. E aí, minha pergunta é, como que eu chego para falar, olha, o custo, o valor de preço de venda aqui, desse smash salada burger, R$ 12. Esse é o preço de venda ideal para minha empresa. Como é que eu posso afirmar isso? O que o administrador, o empresário, um técnico de administração pode fazer
para saber se o preço de venda está adequado para uma empresa ou não. O que vocês sugerem? Eu ouvi vocês agora. Ele vai ter que calcular o preço de custo do produto, de cada ingrediente, no caso, a mão de obra, e aí depois aplicar a porcentagem de lucro que ele quer ter sobre o produto. Aí ele vai chegar no custo final. Eu creio que seja isso. Perfeito, Mary. Esse é um dos métodos, tá? Tem 3 métodos que eu posso optar, no mínimo, para chegar nesse valor. Esse que você falou é o mais racional, é o mais lógico. Vou ver, quanto que custa um hambúrguer, quanto que custa um pão, quanto que custa os meus molhos, para chegar no valor, quanto que custa produzir esse hambúrguer. Desse valor, por exemplo, eu tenho que adicionar também, às vezes, o valor do aluguel, valor de salário, valor de alguma perda de produto que eu posso ter. Eu posso entregar um hambúrguer errado e alguém falar não gostei ou não foi isso que eu pedi, faz outro. Fiscalização. Então, são várias coisas aí que eu tenho custos, e entra custos e despesas para chegar no valor desse hambúrguer aí. Só que aí eu faço essa análise e falo, olha, o custo do meu hambúrguer vai ser nessa cidade aqui, ó. DD 85, eu nem sei de onde que é DD 85. Deve ser lá pro Nordeste, não sei, não sei. E falo, olha, o meu X-salada eu vou vender por R$ 30 por causa do meu custo. Eu analisei os meus custos aqui, são R$ 15. Então vou aumentar o dobro do preço, R$ 30. Eu quero um lucro de R$ 15 também. Vou conseguir vender bastante sanduíche? Nessa cidade que tem o mesmo sanduíche vendendo por R$ 12? Pessoal, um sanduíche numa cidade vende, que vende hambúrguer por R$ 12. Eu chego e abro um do lado e falo que meu hambúrguer vou vender por R$ 30, porque eu usei o método de custo e eu quero um lucro de R$ 15 nele. Vou vender bastante sanduíche? Acredito que Provável. Pouco provável? Sim. Tá? Então, eu tenho que estar atento a outra questão também, que é o mercado. Eu preciso saber quanto que o mercado está vendendo também os produtos. E eu preciso atuar para uma redução de preço. Existem empresas que colocam o preço do produto muito embaixo, justamente para evitar concorrência. Por exemplo, eu coloco o meu hambúrguer a R$ 12, que é o preço de custo dele, e aumento o valor em bebidas, em batatas fritas, pelo menos nos primeiros meses, para eu ganhar uma boa clientela, e aí depois eu aumento o preço. Então, tem várias estratégias que eu posso fazer, e aí um professor de marketing vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas só para levantar o segundo ponto. Então, tem que é o que a Melly comentou. Olha, eu posso elencar os custos, colocar uma margem, que é chamada de markup, e falar qual é o meu preço de venda. Ou eu posso só ver a concorrência e me adaptar ao meu preço, ao que o mercado está fazendo, ou fazer o que é o mais recomendável, que é o misto. Eu faço o cálculo dos meus custos, olho a concorrência e vejo qual que é a margem que eu posso adicionar para não ficar fora da concorrência. Só que para isso, para eu fazer isso corretamente, e toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto de colocar uma pulga atrás da orelha e aumentar a visibilidade de vocês numa questão. Muita gente, muita empresa quebra por não conhecer os seus custos e os seus tipos de custo. E, em outra partida, muita gente ganha muito dinheiro dando consultoria, auxiliando empresas a descobrirem os seus custos. Exemplo, hamburgueria.
Se eu for olhar os custos de uma hamburgueria, eu preciso de dois tipos de custos aí. Um custo que é o que eu preciso ter para criar uma hamburgueria, para eu ter uma hamburgueria, e um tipo de custo é o que eu preciso ter para fazer o meu hambúrguer, o meu produto principal. Para criar uma hamburgueria, eu até achei um site aqui para eu, como eu não entendo muito bem da questão, para não falar muita besteira. Eu preciso, então esse site Saipos aqui, acredito que fala assim, fala para mim, olha, eu preciso de um modelador de hambúrguer, fogão industrial, chapa, fatiador de frios, refrigerador, triturador de alimentos, freezer. Eu preciso de todos esses equipamentos que vão sofrer depreciações, preciso pagar aluguel, preciso pagar salário dos funcionários, preciso pagar impostos, preciso pagar seguro em alguns momentos, preciso gastar com marketing. E esses gastos, esses custos, a contabilidade, vocês vão ver no artigo, é o chamado custos fixos. São custos que eu preciso ter para manter o meu negócio. Comprei uma chapa para o meu hambúrguer. Essa chapa, quanto que custa a chapa? Ela custou R$ 1.000. Vou usar ela durante um ano. Vou depreciar ela durante esse um ano. Essa depreciação é um custo fixo. Vou ter que pagar salário. O salário do meu funcionário é um custo fixo. O que é esse custo fixo? É algo que eu vou ter que pagar, é um custo que eu vou ter eu vendendo ou não vendendo o hambúrguer. No dia de inauguração da minha hamburgueria, quando eu cortar a fita lá, eu já começo minha hamburgueria com dívidas. Já tenho que pagar meus funcionários, já tenho que pagar o aluguel, já tenho que pagar o contrato de marketing que eu fiz, já tenho que depreciar os meus equipamentos, já tenho que pagar, dependendo do meu regime tributário, eu vou ter tributos para eu pagar fixos. Então, tudo que eu tenho que pagar sem precisar produzir são custos fixos. Além disso, eu vou ter que produzir. E para eu produzir um hambúrguer, eu preciso da carne, preciso do a foto ali, o tomate, o alface, o queijo, o pão. Então, a cada hambúrguer, sanduíche que eu faço, eu preciso desses ingredientes. Então, quanto que eu vou gastar de hambúrguer, quanto que eu vou gastar de pão, de tomate, por exemplo, vai depender de quantos hambúrgueres eu produzir. Isso é chamado de custo variável. Então, custo variável, como o próprio nome diz, ele vai variar de acordo com a quantidade de produtos que eu produzir. Se cada hambúrguer eu gasto R$ 10 para produzir ele, por exemplo, e eu produzo 100 hambúrgueres, então nesse mês o meu custo variável foi de 1.000. 10 por cada hambúrguer produzido. Já o aluguel, não importa se eu produzir 10 hambúrgueres, nenhum ou 50 mil hambúrgueres. Se o aluguel do meu estabelecimento é R$ 2.000, eu vou pagar R$ 2.000. Então, essa é a diferença, vocês vão ver no artigo lá, entre custo fixo e custo variável. O custo direto é aquele custo que eu consigo verificar diretamente no meu produto. Quanto que eu gasto de carne no meu produto? É só pesar a carne, ver o preço do quilo, eu vou saber diretamente o custo da carne do meu produto. Sem problema nenhum. Agora imagina, eu vou contratar o Leandro para trabalhar na minha empresa, fiquei sabendo que ele adora fazer hambúrguer na casa dele, então ele vai fazer hambúrguer lá na minha hamburgueria agora, e o salário dele vai ser R$ 3.000 por mês. Ele gostou da ideia e foi lá trabalhar. Ok, Leandro.
Você acabou de produzir esse hambúrguer aqui, só que você vai produzir vários x-salada, x-bacon, x-tudo, x-egg, vários tipos de sanduíches aí. Quanto do teu salário é para produzir um x-egg? Quanto do seu salário é para produzir um x-tudo? Eu não sei isso diretamente. Eu preciso criar mecanismos para descobrir isso. Isso é chamado de custo indireto. Então, custo direto, o que que é? Eu olho para o produto e falo, eu sei quantas folhas de alface eu gastei naquele produto. Diretamente, é direto, eu bato o olho e já vejo. Já o indireto, eu não sei. Um dos principais ganhos de uma empresa é quando eu crio técnicas eficientes para calcular esse custo indireto. Vocês vão ver, se porventura forem fazer um curso superior em administração, contabilidade, que vocês verem profundamente essa questão do custo indireto. Como que eu uso o rateio desse custo indireto? Por exemplo, o salário, para saber quanto de salário gastou para produzir um x-salada numa produção de milhares. Tá? Então, custo indireto eu preciso fazer cálculo, que é chamado de rateio. E o custo direto não, eu olho diretamente, eu sei. E esse rateio que eu faço no custo indireto, como eu faço esse rateio, vai falar para mim os tipos de sistema de custeio que a minha empresa tem. Eu posso utilizar o rateio bem simples, montar uma DRE lá bem simples, que é o padrão, que é o que a maioria das empresas, infelizmente, só fazem isso. Eu vou usar então o sistema de custeio de absorção. Mas eu posso falar não. Eu vou verificar na minha empresa alguns chamados direcionadores, atividades que vão me falar realmente qual que é por exemplo, quanto tempo que o Leo Wonder gasta para fazer um X-tudo e quanto tempo ele gasta para fazer um X-salada. Olha, eu estou usando uma medida de tempo, estou fazendo algo mais específico. Eu estou usando um controle baseado em atividade. Dentro de cada departamento, eu olho as atividades e vejo esse controle. Nesse caso, eu uso o que é o chamado custo ABC, que esse controle baseado em atividade é justamente o ABC, que vem do inglês, por isso que está invertido, mas é o C de controle, o B de baseado e o A em atividade. Então, custeio baseado em atividade é o sistema de custeio mais lógico e traz valores mais reais para a organização. E esse é um dos pontos que muitas empresas, infelizmente, não fazem e acabam se perdendo na formação do seu preço de venda aí. E eu posso usar de forma complementar também o sistema de custeio variável. Esse sistema variável, eu, eu ignoro que minha empresa tem custo fixo e só uso custo variável. Para que isso? Para falar, olha, para fazer um hambúrguer, eu gasto um sanduíche, eu gasto um hambúrguer, 3 tomates, duas folhas de alface, e isso custa para mim R$ 10. Então, se eu vender meu sanduíche por R$ 15, eu ganho R$ 5 para cobrir os meus custos fixos. Gente, são só exemplos que eu estou dando para vocês, é muito mais profundo do que isso, mas eu sei que vocês não vão entender como é que isso funciona agora, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia da profundidade que é uma análise de custo de uma organização. Se vocês quiserem detalhes sobre esse custo de absorção, variável, ABC, vocês podem olhar no próprio YouTube a minha disciplina de gestão de custos que eu estou dando para o ensino superior. É uma disciplina para o ensino superior de administração que fala somente disso. Custeio por absorção, custeio variável, custeio ABC, entre mais algumas informações aí. Tá? Mas vocês precisam saber que existe essa gama de profundidade
que a contabilidade vai passar para o administrador as informações de custo, e o administrador, com isso, vai tomar as decisões como formação de preço de venda, que produto que eu vou investir em marketing, qual que eu vou parar de produzir, qual que eu vou forçar a produção, tudo isso com base nesse sistema de custeio. O artigo vai falar para vocês, então, resumidamente, o que é o custo fixo, como eu comentei agora, o que é o custo variável, o que é o custo direto, o que é o custo indireto e que existem diferentes sistemas de custeio. Então, eu vou querer que vocês falem bem de forma simples com as palavras de vocês na análise, tá? Não vão dar Ctrl+C, Ctrl+V no artigo ou em qualquer outra informação na internet aí que eu vou validar um por um depois. E essa atividade que vocês têm que entregar nessa semana até o dia 31. Sobre esse ponto, pessoal, querem comentar alguma coisa? Da minha parte, está tranquilo, Luciano. Vou Tá começar tranquilo. essa tarefa aí a partir de amanhã. Os demais, Thaís, Leidiane, Lewander, Marilyn. Comentar alguma dúvida sobre essa atividade aqui? Essa atividade a gente vai só classificar o que é cada um, só especificar. Custo físico é isso, e só. Não precisa muita coisa. Deixa eu ver como eu coloquei para vocês assim. Leia o artigo de contabilidade de custo aplicada e apresente em forma de relatório informações sobre as classificações de custo. Então, classificação de custo é o custo direto, indireto, fixo e variável e os métodos de custeio existentes, variável, ABC e absorção. Eles vão explicar com as palavras de vocês, podem se basear no artigo, o que é, então, essa classificação, esses métodos de custeio. Só isso. Coisa simples. Simplesinho. Ok. Leandro, Ô, comentar alguma coisa? professor, é tipo assim, eu não sei se é mais ou menos o que você tá falando, é porque assim, eu tô vendo aqui sobre cursos, igual eu trabalho numa loja de roupa, né? Aí Uhum. geralmente eles, quando eu fico no caixa, aí tipo assim, os custos, por exemplo, uma camisa é R$ 50, o custo dela é 25, tipo assim, que eles compram geralmente. Aí, nessa base assim de custos, a gente vende o dobro, entendeu? Para ver se a gente obtém um lucro no meio disso. Esse, esse tipo de lucro, eu creio que, tipo assim, é um lucro para obter mais coisas. Mas tem um porém, tipo assim, o ponto negativo é que, tipo assim, muitas pessoas talvez não, não querem ter muito, porque você falou questão de talvez abrir uma hamburgueria, ter que estudar mais sobre isso, entendeu? Ver os pontos, aí tem muitas coisas que você falou do imposto, salário de funcionário, tudo isso inclui, por isso que alguns custos é altos? E o correto de você analisar os custos, você deu um exemplo Ah, bom aí. Eu comprei uma camisa. Aqui na minha cidade tem direto um certo. ônibus que vai para São Paulo, pelo menos tinha, né, a pandemia. Ia para São Paulo, enchia Uhum. o ônibus de camisetas, voltava e revendia pelo dobro do preço aqui na cidade. Ok, então era R$ 25 lá no Brás, aqui está R$ 50. Só que eu tenho só um tipo de custo aí. É o custo variável do preço do meu produto, que é a camiseta. Eu não tenho informado o aluguel, não tenho informado o salário, não tenho informado as depreciações dos meus equipamentos, não tenho meu seguro, Hum, não tenho água, não tenho energia. Então pode ser que às vezes só dobrar o valor do custo variável não atenda às minhas necessidades. Então, entendi, professor. tem mais detalhes sobre isso. Tá? Thaís, Lediane, tranquilo sobre a questão dos custos? Querem comentar alguma coisa? Então tá bom. Por enquanto.
Então, pessoal, a última atividade, que é o trabalho em grupo, parecido com o que vocês já fizeram, tá? A questão dos vídeos, então, fazer vídeo, comentar. Ah, não quero fazer em grupo, quero fazer sozinho. Fiquem à vontade. O máximo é 5 integrantes. O mínimo é um integrante. Então, posso ter de 1 a 5 pessoas esse trabalho. E esse trabalho vocês vão montar, então, apuração de resultado. Vamos ler aqui. Vou montar, apresentar os resultados contábeis de uma organização. Então, tem uma empresa e eu vou apresentar esses relatórios. A apuração de resultado do exercício e a demonstração de resultado do exercício, que é o que nós aprendemos nessa segunda parte da disciplina de contabilidade financeira. Então, sobre o ARI, depois que eu montei esse relatório, eu vou. Qual que é a utilidade desse ARI? Então, o ideal para explicar é o monto o ARI, explico, olha, o ARI é formado dessa maneira e ele é útil para chegar a essas conclusões. Esses valores que vocês estão vendo surgem daqui, surgem dali, e o cálculo é feito dessa maneira. Ele pode ser tanto devedor ou credor, caso credor significa isso, caso devedor significa aquilo. E ele não pode apresentar saldo. Então, deve acontecer um movimento para zerar. Eu acho mais fácil explicar usando exemplos assim. Ah, não quero usar exemplo, quero só ser conceitual e usar e falar, o ARE serve para isso. O que vai ser avaliado é, eu não sabendo, nunca vi ARE na minha vida, consegui entender só com o que você explicou? Ok. Você acha que é interessante montar o exemplo? Eu sugiro aquela sugestão forte sugiro fortemente que você use um exemplo. Não preciso montar uma empresa, igual nós fizemos em atividades passadas. Capital social, banco. Não. Pode ir direto no resultado. Eu quero saber do resultado da empresa. Eu não estou pedindo para vocês aqui balanço patrimonial. Estou pedindo ARE e DRE. Então, e na DRE, o que é essa DRE? Então, isso que eu mostrei para vocês, que tem na planilha lá para vocês já, isso é uma DRE, formalizada de maneira correta aqui. O que é isso? O que isso mostra para mim? Isso que eu quero saber. E quais são os tipos de resultados, tipos de receitas? Então, nós temos algumas receitas aqui, né? Alguns resultados, ó. Receita líquida, lucro bruto, lucro antes dos tributos, lucro líquido. Isso são tipos de receitas e resultados. E o que são custos e quais os tipos de custos existentes numa empresa? Aqui já entra nisso que eu acabei de falar. Então, os tipos de custos existentes numa empresa são esses 4 aqui. Então, explica rapidamente o que são eles. Rapidamente, diferença de custo e despesa. Custo é ligado à minha produção. O que eu gastei para ter aquele produto pronto para ser vendido. Despesa é todo o suporte para a minha empresa. Por exemplo, energia elétrica às vezes é só uma despesa numa hamburgueria, mas o gasto que eu tive para comprar o pão é um custo. E o que são despesas? Acabei de dar a resposta para vocês. Quando que é apurado os tributos sobre o lucro e quais os principais? Nós fizemos isso no relatório. Nós temos 2 linhas aqui que explicam essa questão. Tá? Então, quanto tempo de vídeo? O tempo que vocês acharem necessário para responder esses questionamentos. E aí vocês podem mandar, colocar no YouTube, ou mandar o link do Google Drive, do jeito que vocês acharem interessante eu receber esse vídeo para análise. Vai ser analisado de 2 formas. Uma, em grupo, então todos esses pontos que eu apontei foram respondidos? Ok, o grupo tem nota máxima se foram atendidos de forma correta. E individualmente, vamos supor, a Marilyn apresentou, a apresentação dela teve uma clareza, foi objetivo, e o conteúdo que ela apresentou foi de forma correta? Ok, pontuação máxima também. E no mesmo grupo, o Olimar apresenta e eu vejo que ele sentiu um pouco de dúvida, não foi tão claro, ele bagunçou um pouco na resposta, então a pontuação dele acaba sendo um pouco inferior. Esse é o trabalho de grupo.
Alguma dúvida sobre o trabalho do grupo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Deu para entender direitinho. Então tá bom. E, para quem precisar, depois temos uma recuperação. Recuperação também em vídeo e arquivo. Então, vou ter que fazer um vídeo. Professor chato fica pedindo vídeo? Sim, professor chato fica pedindo vídeo. Eu quero ver você apresentando, você mostrando que você sabe o conteúdo. E aí você vai mostrar, na verdade, é o resumo das atividades anteriores. Vou montar uma empresa com um tipo de custo PEPs, e aí eu vou ter toda a formação de uma empresa, todos os registros contábeis, e aí eu tenho que montar os razonetes, montar a DRE, balanço patrimonial, e explicar os tipos de custo que essa empresa possui. Tá? Então aí tem cada atividade, cada pontuação aqui, que chegam nos 50 pontos. Aí aqui, essa recuperação final é somente para quem não conseguir a média aí, para passagem do semestre, aí que eu espero que todo mundo consiga aí, vocês aí. E é isso, pessoal. Dúvidas, traumas, querem comentar alguma coisa? Esse possivelmente é o nosso último encontro, então, online aqui. Mas, logicamente, qualquer dúvida, se quiserem conversar, se vocês têm meu número de celular, mandem mensagem, WhatsApp, vamos conversando aí para atendimento ao final da nossa disciplina. Querem comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Falei demais, né? Muita coisa, né? Muita coisa para pouco tempo. Só que lembrar que a nossa disciplina é de 90 horas. Então, a nossa disciplina é realmente a disciplina do foco do semestre de vocês, se não me engano, junto com recursos humanos. Então, é normal essa disciplina ser a que tem maior conteúdo também. Certinho, pessoal? Fechou? Fechou o pacotão? Certinho. Bora Fechou. trabalhar? Bora estudar? Nada de traumas. Nada de traumas? Que bom. Ai, Deus. Me ajude, fechou. Então, pessoal, até amanhã de manhã eu devo disponibilizar o vídeo para vocês, aí vocês podem ver com calma depois, em slow motion, passar as partes que vocês já sabem, focar mais nas dúvidas, e aí qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, mandem mensagem, posso não responder na hora, mas de uma hora eu respondo. Vamos aprender, beleza? Beleza. Certeza que amanhã eu mando uma mensagem para tirar algum trauma. Ou não entendi. Pode ter certeza que amanhã eu estou mandando alguma mensagem para sair algum trauma. Tá. Vou esperar então, vou tentar sanar o teu trauma, então. Pessoal, então, bons estudos aí, boa noite, e qualquer coisa, só avisar aí. Tranquilo, cara. Deus abençoe você também. Boa Igualmente, com Deus. noite. Boa noite a todos. Boa noite.